Alô pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Esperando o Gui entrar. Vou chamar o Gui aqui. Só mais um pouquinho, até porque o Instagram acha que o Gui. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok aí? Vocês estão me ouvindo? Obrigado. Esperando só o Gui entrar aqui, já chamei, mas não apareceu. É o tempo que ele aparece aqui. Só esperando aqui o. Esperando o Gui entrar aqui. Se alguém tiver como falar com o Gui aí, eu não tô achando ele aqui. Aí pode pedir pra ele me chamar. Agradecer desde já a presença de todos. Com certeza vai ser mais uma noite, mais uma live de muito papo sobre cavalo, que nós gostamos bastante. Saber um pouco da história do Gui, seus resultados. Ele entrou aqui, galera. Vou chamar ele. Boa noite a todos. Boa noite, Gui. Boa noite, gente. Tudo tranquilo? Tudo e vocês? Eu tô te ouvindo bem, tu tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Tranquilo. Queria agradecer desde já, em meu nome, em nome de todo mundo, pela presença, por aceitar nosso convite, contar um pouco da tua história, da tua vida, da tua carreira. Eu que Com certeza, agradeço. muita gente está curiosa aqui, recebi muitas mensagens. E uma coisa a gente pode ter certeza, que tu é muito querido no meio hípico, porque recebi muitas mensagens carinhosas, de abraço e perguntas sempre muito, no bom sentido, sempre muito elogiosas a teu respeito. Ah, que Então bom. isso, Já tô então, nervoso e então, arrepiado. então já tem mais um título, né? O de muito Com querido pelo certeza. público hípico, E é o né? título mais precioso. Com certeza. Gui, inicialmente a gente começa ouvindo um pouco da tua história, né? Como pessoa, como cavaleiro. Sabemos que tu tem um cavalo na veia, né? Não tem para onde correr, né? Inclusive, o brasileiro de Pirma deve muito à tua família. Com Fez parte certeza. daquele começo lá. Quem não sabe, tu pode, nessa explanação, falar alguma coisa a respeito. Então, a gente quer que tu comece um pouquinho contando do como tu começou, como o cavalo chegou na tua vida. Se já estava na família o cavalo, se chegou junto, na mesma época ou depois. Conta um pouquinho pra gente aí. Então, quando eu nasci, o Aras Caterini ficou pronto em 15 dias.
Então, em 15 dias eu já me mudei para lá e fui criado num Aras. Então, eu já respirei cavalo desde novinho. Então, e minha família é muito tradicional no esporte. Meu avô já criava cavalo, cavalo de corrida. E meu pai era sócio e fundou o Aras Stock com o Eduardo Onói, o Duda. E meu tio é o dono do Aras Método, um Aras bem conhecido aí no Brasil e um Aras muito importante. Então, eu sempre vivi, cresci e respirei cavalo na minha evolução toda da vida, assim. Então, e minha história, meu pai sempre foi um comerciante forte da época. Ele fazia um comércio para a América Latina toda. Então, no Aras Caterine ficou bem forte. Na época, ele fez uma parceria com o Yuri Mansur, foi o início da carreira do Yuri, foi com meu pai. Então, quando eu comecei a montar, já foi muito movimentado, muito cheio de clientes, cheio de movimento, cheio de história. Então, eu cresci com muita experiência dos outros, muita oportunidade de aprender com os outros. Então, a minha história começou com isso, com a influência do meu pai. Sempre me ajudou demais, sempre me proporcionou o melhor que ele podia, a minha família toda, óbvio, mas ele me proporcionou sempre os melhores cavalos que ele podia. Eu fiz a categoria de base todinha, certinha. Comecei no Minimirim com 5, 6 anos, que na época não tinha nem a regra da idade mínima. Então, a minha primeira prova de 1 metro foi com 6 anos de idade. Então, era um ratinho, já estava pulando 1 metro. E, e fiz toda a categoria de base com bons cavalos. Lord Jean era um cavalo bem conhecido. Deep Blue veio do Stefan Barcha, um cavalo bem conhecido. Sul-americano, fui para o Campeonato Mundial de Mirins. Então, sempre com a ajuda de todo mundo. Às vezes a gente não tinha muito recurso financeiro, não é drama, mas não tinha. E meu pai se virava, pedia ajuda, e todo mundo sempre me ajudou. Eu fui um cavaleiro muito sortudo, com a ajuda de cavaleiros assim também. Doda, Zé Roberto, Vitor Teixeira, André Miranda, eu não Totti, muitos aqui, eu não posso nem citar todos, que alguém vai ficar de fora e vai ficar chateado, porque muitas pessoas me ajudaram. Então, a minha história é basicamente essa. O Yuri, trabalhei muito para o Yuri. Então, com ali 16 anos, eu já fui trabalhar no negócio do Yuri, já existia o QH. Mas tu Então, começou a montar até aula no Aras, ou em alguma época? no Aras Caterine com No meu Aras pai. mesmo. Meu pai Ah, foi legal. meu primeiro professor e me acompanhou até o Mirim, assim. Aí do Mirim em diante, ele começou a me proporcionar bastante oportunidades com outros cavaleiros, para eu começar a desenvolver a minha outra personalidade, a minha individualidade e novas técnicas. A gente sabe que cada vez mais o mercado no hipismo, especialmente, está mais competitivo, né? Sim, Cada vez mais as pessoas se preocupando com coisas que eram até deixadas um pouco de lado, né? O emocional. A gente se preocupou tanto com o cavalo que esqueceu a gente da gente, né? O físico. sim, Cara, que a preocupação tem que ser com o cavalo. sim. E uma das grandes vantagens de um bom cavaleiro é que quando ele sabe escolher o cavalo. E tu vem, a tua genética tem um homem que conhece cavalo, sabe comprar cavalo. Isso passou por Gui também? Tu te considera um bom, vamos usar entre aspas aqui, um bom escolhedor de cavalo, um bom comprador de cavalo? Olha, a gente não pode falar que é algo ou que a gente paga amanhã mesmo, né? Eu escolho um cavalo e já posso fazer uma escolha errada. Mas ultimamente a gente tem acertado bastante. Essa experiência são anos de prática, né? Anos de acertos e erros. Então a gente vem acertando bastante.
e tendo um êxito grande nas compras e nas parcerias. E Tem, assim, eu tendo bons cavalos para me apresentar. tem alguém falando aqui que só compraria um cavalo se fosse escolhido por ti. Eu não consegui ver o nome direito aqui, passou rápido. E Gui, ano passado foi um ano muito legal, né? Teve uma vitória no GP, que inclusive foi a foto que a gente usou para fazer a arte, uma foto, até brinquei contigo, que foi a foto mais comentada do Instagram hípico, Sim. porque eu nunca vi tanto comentário, né? Todos, como a gente já falou, sempre com muito respeito, muito carinho da tua pessoa. E tu, com um dos seus cavalos, tu teve, eu acho que 90% de percurso zero, se não me engano. Foi mais ou menos isso, né? Foi um ano de todas as provas que eu entrava em clássicos e mini GPs, Copa Ouro, mini GPs ou Grande Prêmio, eu tive 90% de zeros nas primeiras voltas. Então, foi um ano de muita regularidade. Eu consegui muita Sim. regularidade. Então, e com cavalos diferentes. Eu consegui classificar com muita diversidade de cavalos. Então, foi um ano muito especial e de muito crescimento. Eu aprendi muito e foquei na minha carreira do lado competitivo, porque a minha história me levou a me especializar em cavalos novos, em formação de cavalos novos. E, na minha opinião, é meio que um esporte separado. Então, às vezes, isso, se você leva a sério, você acaba até se prejudicando na parte competitiva, no profissional, digamos assim, porque no percurso profissional, às vezes você tem que ser mais rápido, menos detalhista em alguns intervalos, porque a prova, no final das contas, quem ganha é o mais veloz. E no cavalo novo, você precisa ser bem geométrico, bem detalhista, pensar mais no cavalo do que em você. Então, acaba que é um esporte diferente. Eu até faço, às vezes, essa comparação com o adestramento e o salto, que a gente precisa da base do adestramento, mas quando a pessoa também leva muito a sério o adestramento, esquece que é uma modalidade diferente e acaba trazendo até complicações para o salto. Então, Passa do ponto um pouquinho, né? tem que ter um discernimento bem equilibrado para conseguir balancear as coisas. Então, foi um ano que eu consegui me permitir a investir na minha carreira, no Gui Atleta. Então, e já veio resultados, eu fiquei bem feliz. Aproveitar aqui, tipo, pedir licença para mandar um abraço pro Vitinho, Vitor Carreteiro, filho do Ari, que está sempre acompanhando a gente. Figura. E eu sempre esqueço de mandar um alô para ele. Vitão, um abraço aí. Ó. O Ari, o Excelente. Ari, o Ari foi um dos Pode falar. meus primeiros professores, uma pessoa espetacular, um cara que também tem um dom espetacular para cavalo novo, um sentimento que quem conhece sabe, o rei do tempo ideal. Ele cravava tempo ideal com os cavalos novos e eu aprendi E com muito com cavalo ele. novo, né? Que não é tão fácil, né? É. Gui, bom que tu falou de cavalo e treinamento. Cavalo a gente vai falar o tempo todo, né? Sim. E tu falou dessa separação, né? Como se fosse outro esporte. Eu acho muito interessante isso. Em outras modalidades, até fora do Brasil, há um respeito muito grande pelo formador de cavalo. Né? Até a modalidade de Western, que não é fora do hípico, né? Do hipismo. Esse cara é muito valorizado. Tu vê que hoje no Brasil, o treinador, aquele cara que inicia os cavalos, que é uma área que tu atua muito bem, que tu formou vários cavalos de grande prêmio. Tu vê que hoje no Brasil, o cenário hípico, as pessoas do esporte, começam a ver esse profissional o mesmo respeito que vê aquele cara que está pulando as grandes provas, que está representando o Brasil. Eu acho que teve até vezes que eu fui até mais valorizado, porque é uma área que está em falta, né? É muito difícil até ter um perfil. Tem muita pessoa que sabe fazer, que gosta, que é bom, mas às vezes você pergunta, eu até em colegas eu pergunto, poucos gostam desse trabalho. Então, a maioria dos profissionais, eles gostam de ser cavaleiros de prova, cavaleiros de competição. Então, eu já, particularmente, eu dou muito mais valor para o meu dia a dia. Eu tenho prazer no meu dia a dia. Eu tenho prazer
de evoluir um cavalo, de melhorar a parte de plano do chão. Você ficar um mês só trabalhando o cavalo, aliás, na quarentena agora que eu estou trabalhando, eu estou achando ótimo nessa parte do tempo. Então, o meu calendário está me permitindo trabalhar a parte do chão. Sem a pressão, vamos A dizer assim, da, pressão da do prova, né? calendário, porque o O calendário, né? calendário te limita muito, né? Então, eu gosto dessa parte. Então, para mim é fácil, porque é o meu maior prazer. A competição, para mim, é uma consequência desse dia a dia. Então, ali eu só provo, puta, deu certo. Nossa, que legal. Mas não é o meu auge, não é o que me vibra. Tu vê que hoje os cavalos estão chegando na tua mão, na mão dos treinadores, melhores domados? Desculpa, falhou. Tu vê que os cavalos estão chegando hoje na tua mão, na mão de quem inicia cavalo, com uma doma melhor? Sim, muito, muito. É uma diferença de 10 anos para cá brutal. Acho que muitas pessoas foram atrás desse conhecimento. O Léo Rauscher foi uma pessoa que trouxe bastante esse assunto para o Brasil, né? De compartilhar esse assunto, né? Ele pôs na mídia, ele fazia story ou postava. Então ele meio que popularizou um pouco essa vontade, essa coisa, e muitos cavaleiros seguiram isso. Então, a Gabi Placo está fazendo um trabalho incrível com isso, até mais além do que a Doma, muito mais além, né? Mas já é nessa linha, é muito interessante. E no Agroman, por exemplo, a gente acompanha toda a geração. Lógico que a parte do leilão é uma parte meio traumática, tem que ter uma aceleração no processo ali, então às vezes você compra um carro, tem um pouco de reflexo, mas é normal porque para o leilão ele precisa passar por uma aceleração que Um ajuste fino. o mercado pede, né? Mas nos cavalos que não vão para o leilão, a gente monta 100 cavalos por ano lá diferentes e 1% no máximo tem algum problema, assim. Então, a média tá muito melhor mesmo. Eu até falo, às vezes, que antigamente o cavalo era entregue manso de dorso, né? Hoje ele é entregue domado, Exatamente. né? Ele não pulava quando subia, mas não sabia nada, né? Sim, O nada, né? treinador tinha que começar do zero, né? Quase que do zero. Exatamente. Gui, nós falamos de treinamento, de iniciação de cavalos. Como é que é hoje a tua rotina, o teu dia a dia? Tu tem os cavalos só no teu local? Tu dá aula em algum outro lugar? Tu Então, hoje, treina cavalos? Conta um pouco para a turma nova que quer saber um pouco. Até para quem está pensando em virar profissional, decidir se quer mesmo isso. sim. Esse ano é um ano que é um ano de novidade para mim. Eu e o Ivo criamos a marca Inovate. Então, a gente se juntou e os alunos dele viraram meus alunos juntos e os meus alunos viraram os alunos dele. Então, a rotina, a gente tem uma base no Aras Caterine, que é em São Roque. Então, lá ficam mais os potros em desenvolvimento, porque é um Aras com muita paz, exterior, piquete, tranquilidade, sem muito movimento. Então a gente gosta do perfil de desenvolvimento lá, a parte de potro, e investimentos. Então quando a gente compra um cavalo também a gente deixa lá no Aras Caterine. E temos um bom número no Clube Santo Amaro, que é um clube espetacular que me acolheu demais, pessoas maravilhosas que eu só tenho a agradecer, porque parece uma família que eu não tinha. Eu ficava no meu Aras afastado e não sabia o calor que tinha esse clube. Maravilhoso. E dou aula para Kate na Hípica Paulista e para Janice na Hípica de Campinas. Então eu fico rodando. E o Aras Melo Pinheiro, que está em construção, que é o nosso maior projeto aí, que vai ficar pronto em junho, julho, que é um projeto maravilhoso de primeiro Fica onde? mundo em Porto Feliz. Ah,
Vai ser um Aras com um projeto bem audacioso em relação à genética e criação de cavalo, que eu vou tentar ajudar com toda a experiência que eu adquiri com a minha família. Queria aproveitar e mandar um grande abraço para o Ivo. Nós somos quase que do mesma região, né? Eu sou do Pará, ele é do Ceará, competimos muito em Norte e Nordeste. Tive a alegria de ter feito já uma clínica com o Ivo, no tempo que eu já tinha, ainda tinha um pouco de cabelo, talvez ele lembre disso. Então faz alguns anos isso. E o Ivo também é um outro excepcional cavaleiro, e eu acho que essa dupla só vem a somar um com o outro aí, e com esses alunos, com esses proprietários que têm a sorte de ter, em vez de um, ter dois, né? Compra o Com pacote certeza. completo, leva o pacote completo. Essa união foi bem interessante, foi muito legal mesmo. E ele é meio brabo dando aula, né? Ele continua assim, não? Eu acho que São Paulo Lá com os fez alunos? bem, São Fez Paulo bem, fez bem para ele, viu? Porque ele tá aliviou um calminho, pouquinho, né? É, calminho, calminho. né? Eu sou Que mais bravo. é, Cavalo BH, tu teve muito, tua base e a tua carreira hoje, as tuas provas, teus grandes prêmios, como tu falou, Copa Ouro, sempre apresentou os cavalos BH muito bem, com excelentes resultados. Como é que tu fez parte, tu nasceu junto com o BH praticamente, né? Sim. Falou agora há pouco isso, junto com a raça. Né? Como é que tu vê essa mudança, esses últimos 10 anos, quiser 20 anos da raça BH? Como tu vê o BH fora do Brasil? Acho que hoje nós temos um cavalo igual os outros cavalos, igual o Sela francesa, o Sela belga, o Westphalen, assim por diante. Mas a gente ainda está um pouquinho atrás a nível de qualidade de cavalo. Roberto, é um assunto que eu gosto muito, então acho que eu vou fazer uma retrospectiva, assim, sobre isso. Fica à Eu acho que vontade. O Instagram corta com uma hora, mas a gente volta quantas vezes for preciso. Eu acho que a criação brasileira ela começou com muita paixão, criadores com muita paixão, e eles foram fazendo, investindo. O doutor Enio Monte, né, foi um pioneiro, o meu próprio tio, do Aras Método. Então, a base, a gente não tinha tanto recurso de inseminação artificial, não tinha tanto recurso de importar matrizes boas. Então, acho que a nosso início foi maravilhoso porque poderia ter sido assim. Então, às vezes a gente fala, estava para trás, mas porque poderia ter sido foi espetacular. Então, a gente teve uma base que Dandy Revel era difícil, meu tio trouxe, então o próprio Alegreto, na época, era difícil de trazer e eles conseguiam trazer, Furioso. Então foi uma Land Hitter, foi uma base que foi o melhor que poderia ter sido feita. Aí vem o lado que eu acredito muito, que os criadores eles focaram muito na paixão, quero usar o meu próprio garanhão, tananã, e aí a criação estabilizou um pouco e ficou um pouco congelada há um tempo na evolução, porque realmente focavam em tamanho, em éguas grandes, e não focavam na parte da modernidade e da parte da competitividade, sim no modelo, né? No tamanho, no pescoço. E na prática a gente ficou com cavalos ou pesados demais ou pequenos, demorou para achar uma linha. Mas hoje eu vejo que muitas pessoas já foram atrás do conhecimento mesmo, do estudo, que a genética ela tem óbvio que não é uma matemática exata, mas ela tem um estudo envolvido muito grande. Então hoje eu vejo muitos criadores buscando esse estudo e o resultado está vindo muito rápido. Hoje em dia, eu acredito que a criação brasileira está compatível com qualquer criação mundial, qualquer mesmo. E o que falta para a gente ter mais cavalos BHs? Hoje nós temos tido uma exportação crescente, né? E para a gente voltar a ver, vimos na última Olimpíada, mas voltar a ver em números, além da questão numérica, né? Sabemos que a gente queria menos, voltar a ver os BHs nas Olimpíadas disputando o Mundial e assim por diante. Então, eu acho que o produto ele já está vindo. Acho que a gente precisa realmente melhorar na parte do desenvolvimento. Muitos cavalos se perdem no caminho.
E na parte política e de fronteiras, né? Eu acho que é difícil, isso que o Nilson fez, o Nilson Leite fez com as éguas dele, foi uma coisa de muito esforço. Você vê que ele teve que lutar demais, ele passou por muitas etapas. Às vezes você olha porque ele está conquistando hoje e acha que é fácil, mas ele passou por 1000 etapas, 1000 cavaleiros, é um caminho duro, árduo, investimento para conseguir chegar onde ele está agora e conquistar uma possível vaga na Olimpíada com uma BH. E eu tive esse processo com Implacável. E eu tive que contar com investimento externo, com sorte, com destino mesmo, assim. Então, eu acho que está tudo muito bloqueado para o Brasil. Então, essas perguntas que vocês estão fazendo para os cavaleiros sobre a vaga no Brasil, a vaga em território nacional, eu acho que vai para esse lado. Eu acho que é muito importante a gente começar a perceber o quanto é importante investir no Brasil, de fato, para a gente conseguir realmente se fortalecer e melhorar o mercado interno, para a gente realmente ser uma potência, para um dia a gente receber um global 5 estrelas aqui e realmente globalizar e a gente se integrar no circuito mundial, porque o Brasil hoje ele é esquecido. Então, na minha opinião, esse é o caminho. Eu acho que o fundamento da vaga ser conquistada em território nacional é para valorizar o brasileiro. Eu acho que traria muitos benefícios, não é só para a pessoa que vai conseguir a vaga, mas traria investidores, traria vontade de investir. Puta, eu quero comprar um cavalo para o Ivo, eu quero comprar um cavalo para o Gui, para o Musa, para o Zé Roberto, para participar dessa vaga olímpica. E esse dinheiro da CBH, na minha opinião, tinha que ser usado para trazer os cavaleiros de fora, com tudo pago, para disputar aqui, trazer esse nível para dentro. Então, o Brasil ele precisa se fortalecer aqui. O Brasil tem que ser forte, tem que ser respeitado. E não só porque os cavaleiros vão para lá, eles se matam para estar lá, Sim. para conquistar tudo que eles conquistam lá, são os heróis. Só que, no fundo, não traz força para o Brasil de fato. O esporte aqui fica esquecido. Então, essa é a minha opinião e eu acho que é difícil de conquistar isso, porque a pessoa que chega, que é o espermatozoide, né? A pessoa que vai e conquista seu espaço na Europa, realmente, para ela não vai querer mais, não sei, mas olhar mais para trás para o Brasil. Então, ela já está lá, ela já conquistou, ela chegou no óvulo, né? Ela fecundou. Então, ela já conquistou o espaço dela lá. Mas aqui, eu digo, eu posso parar de montar agora, mas o Brasil, o investimento, o movimento que traria para o esporte, para os criadores, é a globalização mesmo. Hoje tudo é globalização. Todo mundo é de todo mundo. É só ver esse coronavírus. Começou na China e já está no mundo inteiro. Então, hoje, qualquer informação, ela gira. Então, o Brasil ele tem que entrar nesse sistema. E o Brasil está ficando esquecido. Então, tudo que é criado aqui no Brasil é para sustentar um projeto único lá de fora. Então, a minha ideia, meu desejo, era que esse projeto viesse para cá e o pessoal que estivesse lá fora olhasse para cá como, putz, eu tenho que conquistar lá na minha casa. É lá o lugar. E eu acho que até eles conseguiriam morar aqui e voltar a morar aqui, porque o Brasil ia bombar. E se tivesse competições do nível global aqui dentro do Brasil, um por ano, qualquer coisa, ele também faria aqui, ia para fazer o circuito mundial inteiro. Hoje é assim, é fácil, avião. Então, acho que todos esses cavaleiros teriam até uma sede aqui no Brasil. Então, acho E na que hora que. Aproveitar que eu tá bebendo água para. E na hora que tu tem a certeza que a vaga vai ser ganha aqui, como tu falou, o investimento vem, o proprietário vem, né? O empenho aumenta, porque tu sabe que tu vai estar disputando e que vai ser aqui. Não vai ser então, algo.
abstrato, né? O, Será que é? Será que não é? o assunto distorceu, né? Porque a pergunta era do BH. Eu sou um defensor do BH. Eu sou um defensor do Brasil. Então, eu tive oportunidade de ir para fora e vontade de ir para fora. Porém, eu quero lutar pela terra, sabe? Eu acho que aqui que tem que lutar. Eu acho que o Brasil que tem que ganhar força. E o Brasil hoje é uma terra esquecida, porque a pessoa que fica boa aqui vai embora. E a gente fica perdendo preciosidades. Todo mundo que é bom vai embora? Não pode ser assim. O bom tem que ficar. Então a gente tem que defender aqui a nossa terra. O cavalo BH é bom. O ginete brasileiro é bom. Nós falamos de genética, falamos de doma, falamos de treinamento, né? E falta de falar de prova. Hoje as provas de cavalos novos no Brasil, para ti, são para cavalos novos, contribuem para esses cavalos rodar. Tu vê os cavaleiros se preocupando hoje mais em formar na prova, ou ainda tem aquele cara que quer vencer na cavalos novos logo no 4, 5 anos, e pouco preocupado com chegar lá em cima e usar aquilo como processo, e já usa como final aqui. Então, hoje esse conceito já chegou no Brasil, é um conhecimento já bastante público, né, digamos assim. Então, o pessoal já está respeitando mais. Então, uma prova de 4, 5 anos, você já vê o pessoal realmente tentando fazer seu cavalo, a porcentagem está mais positiva do que negativa. E a partir dos 6 anos, eu já acho mais liberado. Eu não sou um cavaleiro que julgo um cavaleiro que vai para a prova. Por exemplo, para ganhar um campeonato brasileiro, um campeonato paulista, porque na minha experiência como desenvolvedor de cavalos, eu já acho que a cidade permite esse ensinamento, que o cavalo aprenda um traçado mais curto, um galope maior. Então, eu não julgo, eu não gosto da loucura, né? Óbvio. Mas e mesmo a loucura tem uns cavalos que permitem, cavalos frios, que precisam aprender que entrar na pista, ele precisa vibrar, ele precisa competir, e precisa ter estrela. Então, muitas vezes, a Chelsea, por exemplo, uma das minhas melhores éguas, todo mundo acha que ela é quente, e ela é uma égua até para fria. E eu conquistei isso muito na pista, de fazer ela vibrar, competir, e hoje ela é uma égua de competição. Ela entra na pista, ela sabe que é para ela ganhar. Então ela entra lá, ela fica louca, fica quente, fica na minha frente, fica gostosa de pilotar, e ela no treino é uma mocoronga, super para trás, outro tipo de cavalo. Então, isso eu já não julgo. Mas esse conceito no Brasil já está bem melhor e o pessoal já está buscando isso com muito mais qualidade. Tu acredita na ideia da 4, 5 anos, ou só uma delas, só a 4, ser o julgamento técnico, ou tu acha que não é Eu sou, necessário? eu sou desse voto. Eu acho que deveria ser um julgamento técnico. Aí todo mundo tem muita crítica falando que vão barrar, né, que vão deixar o cavalo alto. Mas eu acho que o juiz tem que ter Esse é, é, olho, né? esse olho. Então, o juiz tem que ser bom o suficiente para saber. Então, tem que ter juízes cavaleiros, na minha opinião, que consigam saber o que é um cavalo preparado artificialmente, ou o que é um cavalo natural, que é um cavalo equilibrado e bom. E eu acho que o julgamento da cidade tem que ser até muito mais relacionado à condução, equilíbrio, do que o próprio salto. Já que a gente falou de julgamento subjetivo, né? Nós tivemos uma conversa um dia desse aqui, que tu, inclusive, participou com muita sabedoria, e foi o julgamento técnico para a molecada. Né? A gente ouve muita gente falar, não adianta ter os melhores cavalos, se quem vai chegar lá para montar esse cavalo na frente foram pessoas que também foram mal iniciadas. Vamos falar um pouco disso. Tu é instrutor, tu tem alunos, deu muita clínica esse ano, eu pude acompanhar, né? Eu acho que foi o cavaleiro que mais deu clínica no Brasil esse ano, se duvidar. Né? Então, tu tem isso, vive isso também, muito a fundo. Como é que tu vê a preparação dos nossos cavaleiros, falando de escola, né, que é a porta de entrada? Como é que tu vê esses instrutores, a formação dos instrutores? Se tu é defensor da certificação, de uma formação mais criteriosa? E como tu vê
o que hoje a Federação Paulista já faz, que é o julgamento técnico, ela resgatou da uma diretoria anterior, né? Só que ela mantém ele em, acho que 5, não em todas as etapas, 4 ou 5 em paralelo com o resultado objetivo do tempo ideal. Sim. Eu assisti a sua live ontem com o Pedro e realmente eu Pedro foi com o compartilho. Yuri ontem. Ah, com o Yuri, desculpa. Mas falaram disso também. Foi muito, esse assunto foi tocado lá, foi muito boa, porque realmente hoje o professor da escola, às vezes, é a pessoa que não conseguiu ter um sucesso, a pessoa que não é valorizada, tem um salário ruim, como, na minha opinião, é a educação no Brasil, em geral. Então, o professor não é valorizado. Então, eu acho que devia ter uma assessoria, uma administração superior, alguém da CBH, por exemplo, que ministrasse esse plano de ação, que seriam cursos com os cavaleiros tops do Brasil, com esses professores. Então, todo lugar credenciado, uma escolinha da Paulista, uma escolinha da Santo Amaro, uma escolinha dos aras regionais, que seja, tivesse uma acessibilidade ao conhecimento com essas pessoas, com esses profissionais que a CBH escolha. Então, esses profissionais teriam que ser capacitados, que é o curso da FEI, que você fala, mas muito mais vezes. E E teria que ter hoje o uma... Cabral tem, inclusive, desenvolvido junto com a equipe dele, né? O Cabral. Exatamente, exatamente. Cabral, espetacular. Então, eu acho que o profissional, para ser professor de escolinha, ele tem que estar preparado e selecionado e ter passado em algum tipo de teste 3, 4, 5, 10 vezes. Então, acho que hoje a gente é bem mal servido nesse início, pelo que a gente vê. O Thiago tá falando aqui, o Thiago Ravido do projeto do Cabral. É isso mesmo, Thiago. A gente tem acompanhado e que bom que tem ações como a do Cabral, né? E pelo que a gente pode ver, veio dele para a CBH, né? Que É só, maravilha. é só a gente lembrar que há alguns anos atrás, o uso do capacete obrigatório, o cadastro de instrutores, não veio de dentro do esporte, veio de uma ordem judicial, né? Assim, Sim, a pessoa do Ministério Público ser acionado, provocar um termo de ajuste, e que a gente tem federações ao longo do Brasil, a Federação Paulista é a maior, serve como modelo, que não usam, né? Eu fui em outro estado aqui, um tempo desse, é recente, agora eu fiquei chocado, ninguém de capacete na hípica, né? Uma sim. coisa mínima, né? Então a gente fala assim, a gente pensa que Então, em São Paulo tem, e aí se a gente for olhar como a regra, como tu colocou, como vamos dizer, tem uma imposição, funciona. Vamos lembrar, alguns anos atrás, tu vê um profissional de capacete. não tinha. Tu sabe melhor do que tu vê um profissional saltando de capacete. Hoje tu vê o cara na guia, porque não dá nem tempo de tirar mais. Né? Tu vê os cavaleiros profissionais assistindo no paddock, esperando a prova de capacete. Sim. Virou hábito. Por imposição, foi. Mas virou, né? Então a gente, às vezes, fica com medo de impor um pouquinho, né? E acaba deixando o negócio para lá. Agora Exatamente. Então, vamos, essa por favor. iniciativa do Cabral, que tem apoio, né? Que todo mundo consiga apoiá-lo e mostrá-lo e ser parceiro e fazer igual e conseguir dar força para isso, para ele não lutar sozinho nessa, né? Sim, sim. E a gente, como instrutor, como não é obrigado, participar, né? Porque na hora que tu começa a participar e o mercado começa a ver que tem gente certificada, aquilo se torna diferencial. Ao mesmo Exatamente. tempo, tu faz com que a equipe que desenvolve isso, como o Cabral, vale a pena de fazer, porque a gente vai fazer o curso em São Paulo, no Rio, em Minas, vai ter gente para fazer, porque o pessoal está interessado. E assim começa a girar, né? Com certeza. Todo mundo começa a se empenhar. Vamos falar um pouquinho de prova agora, da carreira Vamos. do Gui. Já falamos desse ano que foi. Me perguntaram aqui qual foi o grande momento da tua carreira como cavaleiro, como concursista, para te contar um pouco da tua experiência fora do Brasil, né? Ainda no Young Hard, depois vencendo um torneio muito, se classificando no torneio 5 estrelas, para quem não conhece, é um dos mais tradicionais concursos do mundo.
Conta um pouquinho dessa experiência como cavaleiro fora do Brasil. Então, as minhas experiências fora do Brasil começaram no meu campeonato americano de Mirim, no Chile, que eu fui só um participante, eu era bem novinho, mas foi já uma experiência espetacular em relação à equipe. Foi uma viagem de muita união, foi uma viagem muito organizada, a delegação inteira no mesmo hotel, mesmo ônibus todo dia, a geração inteira ficou unida e esse legado trouxe essa amizade até hoje. Então, foi uma coisa que me tocou demais. Até a Manuzinha tá falando, a Manu Cunha, que foi espetacular. Foi uma viagem que trouxe um aprendizado bizarro para todos nós. Aí depois eu fui no Campeonato Americano da Argentina, de Mirim, e já consegui a prata no individual. E logo seguinte eu fui também para o Campeonato Mundial de Mirins, no Canadá, Spruce Meadows. E aí depois eu voltei mais velho para Spruce Meadows de novo. Então, no Mirim lá, eu fiquei em 8º no individual e fui campeão mundial por equipe. Fui medalha de ouro por equipe. Então, já foi uma experiência muito legal. Depois, teve um mundial aqui em Passo Fundo, que eu saltei o Young Rider, também fui medalha de ouro por equipe. E aí começaram e também fiz no Júnior, a minha experiência que também foi com outro público, que foi na Olimpíada da Juventude em Singapura. Eu fui com o Marcelo Chirico pelo Uruguai e eu pelo Brasil. E também foi uma experiência espetacular, Vila Olímpica, a gente teve acesso a todos os esportes do Brasil, então fiz muitas amizades em todos os esportes, todas as modalidades, então foi uma experiência que me engrandeceu bastante aí. Aí depois, fiquei um tempo me desenvolvendo, né? Foi uma imersão na minha parte de formação de cavalos novos. Então, Só te interromper aqui, o Nilson, criador, né, Nilson Leite, está perguntando se Spruce foi o GP mais caprichado em altura, que tu já saltou em altura, largura. Mas aí quando chega lá, tu conta. Foi. Chegando lá, eu já conto, Nilson. Detalha mais. Foi madeira, viu? Quase morri. Onde eu tava? Me perdi. Eu te interrompi, eu não lembro agora. Não, eu tava No Canadá. Não, na Olimpíada da Juventude. Na Juventude. Então, aí terminei. Aí eu fiz muitos anos de imersão na minha parte técnica. Então, eu saí do ar um pouco para investir no meu conhecimento, que foi quando eu morei na Europa, quando eu fiz muitas clínicas com as pessoas que eu gostava. Lá tu morou aonde? Tu montou com alguém exclusivo? Com o Lobo Felipe Artes. Ah, tá. E aí, depois disso, eu comecei a fazer meus próprios cavalos, voltei para o Brasil, e aí eu tive o Bartolomeu, né, meu primeiro cavalo de grande prêmio, que foi criado no quintal de casa. Um cavalo espetacular, que foi o cavalo que eu fiz desde os 4 anos, foi minha primeira experiência com um cavalo novo, ele e a Hannah. E a Hannah eu consegui ganhar o GP da Baronesa e o implacável GP Top Riders. Então foi um ciclo que se fechou bem legal. Os dois me trouxeram títulos em grande prêmio. Então foi muito legal. E aí veio a nova geração, que o implacável foi essa nova geração que eu comecei a fazer. E quando o Impla começou a disputar grandes prêmios no Brasil, Paulo Santana se interessou com o intermédio do Nelton e eles bancaram a ida do Implacável para o intuito de venda lá em Wellington. E nisso eu peguei carona nessa e fiz provas em Wellington, um circuito lá, foi muito legal. Rodrigo Pessoa montou o Implacável, foi um aprendizado muito, muito interessante. E depois o Implacável ficou lá mais um ano. E
eu tive uma história de Spruce Meadows que eu acho que é interessante eu contar, porque foi bastante emocionante, que agora eu vou contar para vocês. O Implacável estava numa fase que ele estava com o Paulo, saltando em Spruce Meadows, era como se fosse um torneio de verão de 2 semanas, então tinham 2 semanas de Spruce Meadows, e o Paulo Santana saltou a primeira semana com o Implacável, e aí eu não ia, ele falou, Gui, você consegue vir? Aí ele pagou minha passagem e pediu para eu ir de cara na outra semana, porque ele não se acertou muito naquela época, ele estava com problema de saúde, e falou, Gui, você precisa salvar a viagem do cavalo, e que a gente veio até aqui, você consegue vir? Pagou minha passagem e eu fui de cara. Eu cheguei lá, o Implacável estava com uma dor na mão esquerda, ele estava manco da mão esquerda, e aí eu fiquei desesperado, ai meu Deus, e aí eu comecei a ser o tratador dele, como eu era em Wellington, então eu criei um vínculo muito grande, eu conheci ele pelo olhar, e ele estava com muita dor, e eu fazendo massagem, gelo, aí fiz o primeiro treino, ele um pouco manquetola, mas fez ali, daí a gente se inscreveu na primeira prova e ele melhorou suficientemente para a gente saltar a primeira prova, que era uma prova de 1,40, para eu me readaptar com ele. Aí saltei a prova de 1,40, ele estabilizou, ele ainda continuava manco, mas ele estabilizou. E aí fomos para a qualificatória do GP. E aí na qualificatória, 35 classificavam para o GP. Eu fiquei em 35º. Aí Fechou a porta, né? aí era. Aí eu classifiquei, aí eu lembro que eu fui no barco, o Paulo Santana, e aí eu falei, Paulo, pelo amor de Deus, eu não vou, né? Era o primeiro GP chamado 1,70 m. E aí eu falei, Paulo, eu não vou, pelo amor de Deus, não dá. Não vou, eu não tô confortável. Ele falou, Guilherme, você chegou até aqui, você vai. Então, eu só entrei naquele GP por causa do meu pai e do Paulo Santana, porque eu não queria ir. Eu não estava pronto para entrar. E aí ele falou, você vai, você vai. E aí começou a minha preparação. Eu tinha 1 dia e meio para me preparar. Aí eu andava com esse cavalo e fazia fisioterapia da minha cabeça. E andava para lá e fazia alongamento. E mexia. E andava a passo, e andava a pelo. Fiz de tudo que eu não sabia, eu inventava. O que eu sabia, eu fazia. Para tentar ajudar o Implacável. Aí ele estava com problema de condução, que eu não estava conseguindo me adaptar com ele, porque ele estava diferente. E aí eu quis inventar de trocar a embocadura para o GP mais difícil. Aí eu testei, eu montei ele de manhã, a prova era umas 3 da tarde, lá em Spruce. O E Ivo está pedindo para te falar do aquecimento aqui. Acho que é isso que vai falar agora, né? eu vou chegar Legal. nisso. E aí eu cheguei cedinho lá, montei Implacável com Nepomuk, que é uma embocadura que eu gosto de testar às vezes. Aí eu testei no trabalho de plano, ele ficou espetacular. Eu falei, puta, eu vou com essa. Aí tá, começou a preparação. Aí tinha o Fabian, que o Nilson conhece bem, um tratador famoso lá. E aí eu falei, Fabian, eu vou trocar a embocadura, mas vamos levar a embocadura antiga? Porque eu tô com a sensação que a gente tem que levar. E eu sou zero precavido, é raro eu ter um plano B. É muito difícil. E eu Ou levei vai ou não vai, né? ou vai ou racha. Aí eu levei a embocadura na mochila, porque a baia era bem longe da competição. Aí eu era número 1, porque era a ordem inversa, eu fui o último a ser classificado, então era televisionado, tinha uma pressão, eu tinha que entrar naquele momento na prova, no horário certo, não tinha atraso nada. Aí comecei meu aquecimento, bonitinho, cavalo espetacular, eu falei, nossa, tá no ponto, maravilha. Aí dou o primeiro salto, segundo salto, espetacular. Aí no terceiro salto, uma vertical de 1,15 m, o Implacável na batida de salto escolhe um canto.
E ele busca um canto exagerado, ele se sentiu incomodado com a embocadura. Aí eu falei, ferrou, ele nunca tinha buscado, né? Aí eu vim de novo, ele buscou o outro canto. Ele tinha buscado a esquerda, ele buscou o direito. Aí eu olhei pro Paulo e falei, fudeu, Paulo, ferrou. O que que eu faço? Aí ele falou, Gui, não dá tempo. Agora vai com esse, filhão. Resolve aí. Ele até falou, filhão, resolve aí e dá seus pulos, se vira. Aí eu falei, não, vou trocar. Dá tempo, vou trocar. Ele, não dá tempo, não vai trocar. Eu falei, vou trocar. Aí, implacável, quem conhece sabe, garanhão. Aí começou a troca. Eu tinha 4 minutos para terminar tudo. E aí tenta tirar a cabeçada, ele relinchando, uma zona, e vaselina, pegou na minha mão, e eu tentando segurar, minha mão ficou melada, e não conseguia. E era uma zona pedindo ajuda para todo mundo. Eu tinha a Gia Assunção, todo mundo conhece, estava nesse dia, a Iveta, e a Samira. Então tinha uma equipe de 4 pessoas comigo. Então era um bando de gente tentando pôr a cabeçada nesse cavalo, e ele, um monstro, só causando. E aí sei que deu, eu consegui dar um pulo no Oxer de 1,15 m, e aí pus uma vertical de 1,45 m na grama, que dava para fazer. Aí ele passou desse tamanho, gigante, o Fabio até filmava, ele soltou o pé, fez um escândalo que ele fazia. Aí eu comecei a entrar na pista. Aí ele entrando, aí eu conectei Então, nele com a embocadura nova, deu 2 saltos. 2 saltos. Eu já tirei porque deu errado. Aí eu fui entrando na pista, sabe aquela sensação de montanha-russa? Que você sentou, a catraca fechou e já andou? Você falou, fudeu, não tem mais jeito, eu já tô aqui, agora é encarar e vamos ver o que dá, né? Aí ele andando, e aí eu comecei a conectar com a respiração dele. E ele pá, e eu sentindo a respiração dele, eu bombando com ele. E aí eu entrei numa, sei lá, num bloco sem som. Era só eu e ele. Eu e ele. Conectou mais do que já é conectado. Era bizarro. Era uma coisa que era só eu e o Implacável. E ele olhava, ele tem um olho esbugalhado, quem conhece sabe, e ele olhava para trás. E eu falei, meu Deus, Impla, e eu vi ele olhando para mim. E ele, vamos, Gui, eu tô com você. Eu fico arrepiado, vontade de chorar. Ele, vamos, acredita, acredita. E eu andando. Aí eu lembro que eu olhei para trás e o Fabiano falou, vamos. Aí tá, aí eu respirei fundo e comecei a trotar, lentamente. Pá. Aí tinha um júri, lá você tem que cumprimentar o júri no meio da pista. E aí eu sou todo supersticioso. Quando eu cumprimentei, o cara falou good luck, Gui. Ele falou, boa sorte. Aí eu falei, nossa, é um sinal. Porque como que um cara desse vai falar boa sorte pra mim? Aí eu já falei, não, vai dar certo. Aí eu senti que ia dar certo. Aí eu respirei fundo e falei, Gui, foda-se tempo, vamos um por um, vamos, é potência essa merda, vamos um por um e sobreviver, vamos ver. E aí eu fui indo, um por um. E o Implacável estalando, deu um show assim bizarro. Eu não considero que eu montei bem, teve erros na pista, mas ele me entendia. Era um conjunto que ele sabia o que eu era e eu sabia o que era ele. Então, quando eu errava, ele me entendia e ele me supria, e quando eu sentia que ele estava apavorado, que ele precisava de mim, eu estava presente. Então, foi uma sensação de conjunto mesmo, era um conjunto. Aí cheguei na linha, eu fiz uma falta na testeira, depois do Rio, que foi besteirinha, e aí tinha uma linha final, que era... Tá, aí eu fiz a falta, virei para uma paralela, passei o triplo, nem sei como, que Estou era pedindo para te gigante. falar desse triplo aqui. O triplo era paralela, Pediram para falar vertical, dele. paralela. Um lance. Aí eu entrei, a minha sensação era que estava total na base. Eu só agarrei e fechei o olho. E aí, quando eu vi, eu passei os 3. Acho que eu nem sei como que ele passou, mas passei os 3. Aí eu virei uma curva para trás para um triplo gigantesco, que parecia uma muralha da China. Aí o Implacável virou, ele falou, não vou
que ele encarou, ele viu aquela parede, ele falou, não é para ir, né? Aí eu falei, só deu apoio na reta esquerda. Aí ele, caralho, eu pulei. Aí tinha um buraco depois, e aí depois eram 8 lances para uma tríplice e 4 lances curtos, um duplo de vertical. Gigantesco. Aí eu fiz 9 para tríplice. E deu super embaixo, claustrofóbico. Aí eu agarrei, ele passou Era triplo, tríplice, duplo. Era triplo, muro, buraco, tríplice e aí 4 lances longos para um duplo de vertical bizarro, gigantesco. Aí eu entrei curto, aí quando eu caí no chão, eu vi um 4 longe, mas longe. Pensa num 4 longe, que você via Georgette para tudo quanto é lado. E eu só gudunhei. Vai. Aí o bichinho mostrou para que veio. Ele passou aquela duplo de vertical igual um gato, ele se virou. E mão no queixo, pé na lua. Até a Bizimada aí na premiação, ela perguntou dele, falou, eu nunca vi um cavalo fazer isso. Ficou toda puxando o saco do Implacável. E aí depois desse duplo, o número 14 era uma paralela com 2 metros de largura. Então eu nunca tinha pulado 2 metros de largura. Aí eu terminei o duplo de vertical, falei, calma, tá acabando. Aí eu diminuí, e aí eu vi um puta espaço, e eu comecei, vai. Eu apertei 3 lances, e aí ele saiu. No ar, no meio da paralela, eu vi a vara lá longe, e ele já descendo. E aí eu olhando pro chão, assim, vendo a sombra, eu falei, vou cair no meio. Ele bateu na vara de trás, com a mão, com a barriga e com o pé, a vara pipocou, não caiu, e aí acabou meu sonho. Eu olhei para trás e falei, sobrevivi, graças a Deus. Vou conseguir voltar para casa. Vou voltar para casa. Depois disso, eu fui para minha cocheira, só chorava, porque eu não sei, parecia que a minha alma saiu do corpo, só chorava, e aí começaram as mensagens do Brasil. O tanto que o pessoal torceu para mim. Então, naquele momento, eu só chorava de orgulho, que realmente a torcida do Brasil fez a diferença, eu senti lá. Então, foi. O Rodrigo tá falando aqui, o Rodrigo Chaves, que lembra dessa torcida. Ele fazia parte torcendo por ti aqui com todo mundo do Brasil. Não, eu chorava, berrava. Então, essa energia chegou lá. Foi impressionante. Gui, essa experiência tem muita coisa para a gente esmiuçar, né? Só que uma das coisas que passa aqui, que nos faz pensar, é no fator emocional. Né? Hoje a gente vê o atleta cavaleiro se preocupando cada vez mais com o físico, como a gente falou no começo, com o emocional. Tu, Gui Foroni, tu tem alguma preparação para isso? Tu faz alguma coisa? A gente ouve quem levanta muito essa bandeira forte hoje é o Marlon, né? Que tem coach, que faz pilates. Isso é legal para te mostrar para o molecada que está acompanhando a gente que a gente tem que se preocupar com a gente, não só com o cavalo. O Gui como cavaleiro, como é que tu cuida disso? Então, quando eu comecei a me desenvolver na parte dos cavalos novos, eu descobri que uma das chaves para o sucesso é quando a gente cuida da mente do cavalo. Então, quando eu tive esse gatilho, eu comecei a cuidar da minha, né? Porque se a minha não estiver boa, como que eu vou construir mentes? Alguém Então, só te interrompendo, alguém pediu aqui se tu tem o vídeo dessa pista para te disponibilizar aí depois. Eu vou postar, pode deixar. Então, se eu não cuidar da minha mente, como que eu vou construir mentes, né? Que são as mentes dos cavalos e dos meus alunos. Então, logo cedo, eu sempre fui atrás de psicólogo. A minha psicóloga, Cris, maravilhosa. E tive muitas sessões de coach com a minha prima, Paula Foroni, e ultimamente com a Marcelinha, mulher do Musa, espetacular. Então, eu sempre faço esse treinamento para conseguir lidar com as pressões da vida e as pressões da rotina e das competições. Então, você precisa estar leve, consciente, tranquilo e se autoconhecer. Acho que o mais importante do sucesso aí da E mente... o Instagram vai cortar a gente aqui, a gente pode voltar para Claro, seguir? Tranquilo. claro, cara.
Pode continuar, Agora tem já? 20 segundos aqui. Tá cortando a gente aqui, já já corta a gente. Tá. Então, essa parte da mente é fundamental para você conseguir evoluir nessa jornada gigantesca que é o hipismo, né? Então,